Olá, meus queridos alunos e minhas queridas alunas. É um prazer enorme estar revendo vocês de uma maneira diferente, através dessas videoaulas, tá? Peço a vocês que prestem bastante atenção. Se tiver dúvidas, posteriormente você pode mandar no meu PV, lá no WhatsApp, que eu vou estar tentando tirar essas dúvidas no decorrer do dia, tá certo? Então, olha só, gente. A gente vai falar hoje sobre grandezas proporcionais e regra de 3 e depois resolver alguns exercícios. Então, para quem ainda não tem o livro ainda, vá segunda-feira ou terça lá no SEV e busque seu livro das 8 às 12 horas. Tá? É bem rapidinho, então vou entregar o livro para o responsável de vocês. Tá certo? Então, olha só. Como eu já falei, nossa aula vai ser de grandezas proporcionais e para começar a falar disso, vamos ver algumas grandezas e saber de fato o que é uma grandeza. Grandezas, no modo mais simples e fácil de entender. Grandeza é tudo que você pode contar ou tudo que você pode medir, como são os casos desses que eu dei aqui no slide. Comprimento, área, o volume e a massa. São 4 grandezas básicas do nosso dia a dia, tá? E aqui eu coloquei algumas ilustrações de uma caixa d'água representando o volume, da fita métrica representando o comprimento e uma balança representando a massa. Ok? Poderia ter colocado um campo de futebol aqui para representar a área desse campo. Então olha só, gente. As grandezas, elas podem ser de dois tipos, diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Grandezas diretas e inversas, é muito importante vocês saberem como é que funciona esses dois comportamentos. Que é isso que vai dar suporte para vocês para os cálculos posteriores, lá na regra de 3. Olha só, grandeza diretamente proporcional, dizemos que duas grandezas são diretamente proporcionais quando, ao aumentarmos uma, a outra também aumenta. Ou, se diminuirmos uma, a outra também diminui. Então, aqui você consegue entender que as duas grandezas estão relacionadas. Quando uma aumentar, a outra também aumenta. Quando uma diminuir, a outra também vai diminuir. Vamos ver esse exemplo. Suponha que uma doceira faz 25 docinhos em 10 minutos. Se ela manter o mesmo ritmo de produção, em 20 minutos ela fará 50 docinhos. Observe. Ela tinha confeccionado 25 docinhos e levou quantos minutos? 10 minutos. Se ela aumentar essa quantidade para 50, o tempo vai ser o mesmo? Não. O tempo também vai aumentar. Então percebam que aqui aumentou 25 e aqui aumentou 10. De novo, de 50 para 75 aumentou 25 e o tempo aumentou 10. Certo? Então, você observa que aumentando a quantidade de doces, o tempo também aumenta, porque a quantidade de doces e o tempo são diretamente proporcionais. Certo? Outros exemplos de grandeza diretamente proporcional é a distância em quilômetros e litros de combustível. Quanto maior a distância você percorrer no seu carro, mais gasolina você vai gastar, certo? Então aqui novamente eu tenho um exemplo de grandezas diretamente proporcionais. Outro exemplo, a quantidade de fotocópias e uma gráfica e o tempo necessário. Então quanto mais tempo tu tiver, mais fotocópias você terá. Quanto menos tempo você tiver, menos fotocópia você terá. Então aqui eu dei para vocês 3 exemplos de grandezas diretamente proporcionais. Beleza? Então, gente, vamos verificar aqui as grandezas inversamente proporcionais. Elas já têm um comportamento inverso. Há grandezas que possuem uma dependência inversa. Quando uma grandeza aumenta, a outra diminui, e vice-versa. Como assim, professor? Olha só, vamos pensar na construção de um prédio. O tempo para que a obra fique pronta depende do número de pedreiros.
Quanto mais pessoas trabalhando, menos tempo vai levar para a conclusão da obra. Olha só aqui. Um operário gasta 20 dias. Se aumentar para 2, o tempo vai diminuir pela metade. Por quê, professor? Se dobrou a quantidade de operários, o tempo vai diminuir pela metade. Novamente, dobrou a quantidade para 4. O tempo de novo vai diminuir pela metade. Então, perceba, o número de operários aumenta, o tempo diminui. Exemplo de grandezas inversamente proporcionais. Certo? Outros exemplos. Você percebe que quanto mais erros ele comete, sua nota vai ficando menor. Então, quanto mais erro, menos nota. Quanto menos erros, mais nota. Percebam que aqui há grandezas inversamente proporcionais. Outro exemplo que é bem comum é a velocidade e o tempo. Suponhamos agora que um carro faz um percurso em 40 minutos, numa velocidade de 100 km por hora. Se a velocidade fosse de apenas 80 km por hora, o percurso seria feito em 50 minutos. O que foi que aconteceu aqui? Aconteceu que a velocidade diminuiu e o tempo aumentou. Então, outro exemplo de grandezas inversamente proporcional. Quando uma aumenta, a outra diminui ou vice-versa. Certo? Temos também aquelas grandezas que não são proporcionais. Certo? Não possuem nenhuma relação entre si. Ou seja, eles não dependem uma da outra. Certo? Então, aqui já não tem uma questão de proporcionalidade. Elas não se interferem as grandezas. Então, olha só aqui uns exemplos. A idade de uma pessoa e sua altura. A idade não tem nada a ver com a altura. Tá? Então, a idade e a altura são grandezas não proporcionais. Ou até mesmo a massa de uma pessoa e o número que ela calça. Também não tem nada a ver uma grandeza de massa com o número que ela calça. Certo? Então, aqui 2 exemplos de grandezas não proporcionais. Certo? Então, continuando a nossa aula, vamos falar da regra de 3, que está na página 216, aí do livro de vocês. Então, o que é uma regra de 3? A regra de 3 simples é um processo prático para desenvolver problemas que envolvam 4 valores, dos quais conhecemos 3 deles. Essa regra de 3 simples é um dispositivo bem prático de cálculos com grandezas. Certo? A regra de 3 relaciona-se 2 grandezas diferentes através de uma proporcionalidade entre elas. Você lembra que já estudamos sobre isso? Então, isso foi visto lá no 7º ano. Certo? Aqui a gente está relembrando e fazendo uma revisão desse dispositivo prático. Então, como é que é o processo de resolução? Então, eu vou passar por um exemplo aqui. Um exemplo de regra de 3 diretamente proporcional. Então, vamos lá. Então, olha só, gente. Nosso primeiro exemplo de regra de 3 simples com grandezas diretamente proporcional. Certo? Vamos ver o nosso primeiro exemplo. Com 600 gramas de farinha de trigo, eu e meu irmão fazemos 50 biscoitos. Então, 600 gramas de farinha é a primeira grandeza e 50 biscoitos é a segunda grandeza. A pergunta: quantos biscoitos poderemos fazer com 1.800 gramas de farinha de trigo? Então, você percebe que nós temos uma grandeza, massa, e uma grandeza, quantidade de biscoitos. Então, essas 2 grandezas que vão dar suporte à nossa regra de 3 no nosso dispositivo prático. E como iremos fazer essa resolução, professor, desse dispositivo prático da regra de 3? É bem simples. Já que nós temos farinha, que representa a grandeza massa, e nós temos biscoito,
que representa a quantidade, certo? A gente vai, a partir dessas duas grandezas, organizar os valores de cada uma delas. Onde nós temos 600 gramas de farinha, que produz 50 biscoitos. E ele quer saber, com 1.800 gramas de farinha, quantos biscoitos eu irei fazer. Perceba que eu tenho 3 valores e quero achar um quarto valor. Então, é por isso que o nome é regra de 3, porque você terá sempre 3 valores para descobrir um quarto valor. Mas antes de fazer o cálculo, a gente precisa fazer primeiro uma perguntinha básica para a questão, que é para justamente relacionar as duas grandezas. Qual é essa perguntinha? Você pergunta: quanto mais farinha eu tiver, eu irei produzir mais ou menos biscoito? Produzirei mais biscoitos. Então, percebam que se aumentar a quantidade de farinha, aumenta a quantidade de biscoito. Se eu diminuir a quantidade de farinha, eu diminuo a quantidade de biscoito. Percebam que as setas estão no mesmo sentido. Então, eu tenho uma regra de 3 diretamente proporcional. Já que eu já descobri que a regra de 3 é diretamente proporcional, agora é bem mais fácil. Basta você fazer meio pelos extremos, multiplicando x vezes 600, que vai dar 600x, 1.800 vezes 50. Temos aqui 18 vezes 5, vai dar 90. Sobrou aqui 1, 2, 3 zeros. Então eu vou colocar nessa multiplicação os 3 zeros. Certo? O 600 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Nesta divisão, eu posso muito bem cortar os zeros. 1, 2, 1, 2. Então eu terei 900 dividido para 6, que dará um valor igual a 150 biscoitos. Então, dividindo 900 para 6, eu terei um total de 150 biscoitos. Olha só uma observação importante. De 600 gramas de farinha, aumentou para 1.800. Então, se é diretamente proporcional, se eu tinha 50 biscoitos, vai aumentar para o valor que nós encontramos, que é 150. Então, aqui está a resolução do primeiro exemplo. Então, já o segundo exemplo vai tratar de regra de 3 inversamente proporcional. Então, aqui eu coloquei mais um exemplo para vocês entenderem como é o processo de resolução, certo? Então, gente, nosso segundo exemplo de regra de 3 inversamente proporcional, a gente vai trabalhar o seguinte exemplo. Com uma velocidade de 80 km por hora, olha, já destacamos aqui a primeira grandeza, velocidade. Um carro faz um percurso em 50 minutos. Destacamos outra grandeza, tempo. Se a velocidade aumentar para 100 km por hora, quanto tempo ele levará para fazer o mesmo percurso? Então, olha só, vamos fazer o nosso dispositivo de resolução. Nós vamos ter aqui velocidade e tempo. Certo? E aqui nós vamos organizar os valores da velocidade e do tempo no dispositivo prático. Por exemplo, a velocidade de 80 km por hora está para 50 minutos. Certo? Então, 80 de velocidade se faz em 50 minutos o percurso. E a pergunta que ele queria fazer: se aumentar a velocidade para 100, qual será o tempo? Então, nós temos um dispositivo aqui da regra de 3. Simples.
Agora vamos ver se ela é direta ou inversamente proporcional. Então você faz aquela perguntinha básica. Quanto maior a velocidade, você vai levar menos tempo. Então, você percebe que aqui há setas de sentidos contrários. Então, eu preciso inverter alguém aí. Então, na regra de 3 simples, você pode inverter qualquer uma das duas grandezas. Então, eu vou escolher o tempo e vou trabalhar o inverso. Certo? Então, continuando a resolução, já descobrimos que é inversa. Então, eu vou continuar o cálculo. 80 está para 100, assim como o x está para 50. Perceba que ela é uma regra de 3 inversa e eu tive que inverter aqui o 50 e o x pelo fato de ser uma grandeza inversamente proporcional. Certo? Após a inversão, eu já vou fazer meio pelos extremos, onde eu vou ter x vezes 100, que vai dar 100x, 80 vezes 50, 8 vezes 5 vai dar 40, com os dois zeros eu vou ter 4.000. O 100 está multiplicando, vai passar dividindo. Posso cortar esses zeros, então eu vou ter x igual a 40 minutos. Percebam o seguinte, se aumenta a velocidade, o tempo irá diminuir, e foi o que aconteceu. De 50 minutos, diminuiu para 40 minutos. Então aqui nós temos a resolução do segundo exemplo. Beleza? Então, gente, com base nesses dois exemplos que eu passei para vocês, eu quero que vocês façam o exercício da página 218 a 222 da unidade 1. Qualquer dúvida das questões que estão aí no livro de vocês, vocês podem estar conversando comigo no PV, tá? Que eu estarei disponibilizando posteriormente resoluções das questões que vocês solicitarem, certo? Um abraço para vocês. Até mais.